Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Covenants are important in the scripture. Os pactos são importantes nas Escrituras. Todos e cada um deles. E um do qual tendemos a esquecer é o pacto do matrimônio. Está claramente estabelecido na palavra de Deus que quando se entra numa relação matrimonial, está entrando em um pacto entre um homem, uma mulher e Deus. E vemos que o pacto de matrimônio é importante por uma série de razões. Uma é porque Deus utiliza o pacto do matrimônio para ilustrar simbolicamente sua relação com Israel. Ele aponta Israel como a esposa de Deus. Da mesma forma, vemos no Novo Testamento que o Messias Yeshua, e me refiro a Jesus Cristo, a Escritura diz que ele é o noivo, enquanto que os crentes, seus discípulos, a congregação dos redimidos, a igreja, é a noiva. Muitas vezes na Escritura, tanto no Novo como no Antigo Testamento, vemos o matrimônio ser afirmado de uma forma muito significativa. E, portanto, se somos sensíveis ao Espírito Santo, se queremos ser obedientes ao plano de Deus, a esse matrimônio, devemos reconhecer como um pacto. E devemos entender que nossa relação matrimonial revela verdades com respeito à nossa fé em Deus e ao nosso compromisso com Ele. Em outras palavras, o matrimônio é um testemunho e devemos nos preocupar grandemente pelo testemunho que oferecemos e pelo impacto que nosso matrimônio produz na vida dos demais. Dito isso, pegue sua Bíblia e vem comigo ao livro de Mateus, capítulo 19. Livro de Mateus, capítulo 19. Notem como começa essa parte das Escrituras. Lemos no versículo 1. E aconteceu que quando Yeshua terminou essas palavras, isso significa que devemos recordar do que ele vem falando. E poderíamos resumir todo o seu ensinamento em uma palavra, e essa é reino. Ele vem falando do reino de Deus. Só quando nos preocupamos com o reino de Deus, quando sentimos paixão e estamos comprometidos com o reino de Deus, quando sabemos que devido à nossa fé moraremos no reino de Deus, então, e só então, nos esforçaremos, nos submeteremos e confiaremos no Espírito Santo, com o objetivo de ter um matrimônio que efetivamente seja um testemunho piedoso, um que seja do agrado de Deus, um que manifeste o amor de Deus, o compromisso de Deus e a fidelidade de Deus ao manifestar-lhe isso ao seu cônjuge. Se você é o esposo, em como se manifesta a sua esposa. Se você é a esposa, em como demonstra esse amor e compromisso ao seu esposo. E fazemos isso simplesmente porque Deus ordena isso. Devemos nos preocupar mais com que nosso matrimônio seja um testemunho piedoso. Se está cheio de felicidade, se sempre é agradável para nós, se estamos passando bem ou não. Porque quando somos fiéis aos mandamentos em relação às nossas obrigações matrimoniais, quando somos fiéis a elas, Deus vai trabalhar. Às vezes, Ele trabalha em nosso cônjuge, e outras vezes, Ele muda a nós mesmos, com o fim de que os dois sejam um,
como veremos aqui. E essa palavra, com frequência nas Escrituras, com muita frequência, o se relaciona com Deus. Que nos manifestemos a Deus em nossas vidas e nos nossos matrimônios. Somente estaremos comprometidos com isso se, com efeito, temos mentalidade de reino. Vejamos novamente o versículo 1. E aconteceu que quando Yeshua terminou essas palavras, se retirou, ou se foi da Galileia, e veio às regiões. Está no plural, no idioma original. Ele veio à região da Judéia, ao outro lado do Rio Jordão. Essa é a implicação. Ao outro lado do Jordão. Esse lugar era exatamente a área onde antes estava Sodoma e Gomorra. Foi justamente nesse lugar onde Deus derramou de maneira única e poderosa seu desagrado por indivíduos que não acatavam seus mandamentos, que empregavam incorretamente seus dons. Essa união e relação entre um homem e uma mulher debaixo do pacto do matrimônio. Essas pessoas, os sodomitas e as pessoas de Gomorra, viviam em pecado. Em um pecado que Deus considera como uma abominação. Algo que Deus odeia, e, portanto, o juízo caiu sobre eles. Por isso é que as Escrituras nos dizem que Yeshua foi especificamente a esse lugar para ter essa discussão, a qual estudaremos nessa passagem da Escritura. Então, ele se foi às regiões da Judéia, no Reino do Sul, ao outro lado do Jordão. E passemos agora ao versículo 2. Aqui nos diz que muitas multidões, não diz simplesmente uma multidão, mas que muitas multidões, muitas pessoas o seguiram, e o que ele fez? Lemos que ele os curou ali. Por que isso é importante? Essa última palavra do texto bíblico. Ele os curou ali, no lugar onde o juízo tinha caído. Ele também o curou. E vemos algo. O juízo pode ter um efeito curador na vida de uma pessoa. O que quero dizer? Quando você recorda que Deus é um Deus de juízo, que Ele castiga o pecado e a desobediência, quando você realmente crê num Deus que julgará esse fato, essa realidade, trará uma mudança na sua vida. Será mais sensível para agradar a Ele, a se submeter a Ele, a obedecê-lo e fazer o que Ele te ordena fazer. E tudo isso é fundamental no matrimônio. Se eu não sou sensível à palavra e às instruções de Deus, não serei fiel ao meu cônjuge, ao meu esposo ou à minha esposa. E devido a isso, devido à desobediência, se eu desobedeço, se não sou amável, se não sou fiel, se não sou obediente às suas instruções, então sou diretamente encaminhado ao juízo. Este lugar nos lembra que Deus julga o pecado e o julga de forma severa. Então, eles chegaram a esse lugar e os curou ali. Os fariseus vieram a ele. E por que vieram a ele? A Bíblia diz que foram ali com o objetivo de prová-lo. Essa palavra aqui não significa o propósito de aprender algo. Não é como uma prova que um professor faria a um dos seus alunos, mas é uma estratégia para tentar a alguém e fazer com que caia, que tropece, que se comporte de uma maneira inadequada. Eles o estavam tentando porque tinham uma mentalidade totalmente diferente à do Messias. Eles buscavam agradar aos homens, mas não Yeshua.
Ele queria viver e se comportar de uma forma que honrasse seu pai, e assim o fez de maneira perfeita. E o fez como um exemplo para nós. O Filho de Deus honrava seu pai. E isso é o que toda a humanidade deveria fazer. Deveríamos honrar a Deus, obedecendo a sua palavra. O Messias é o exemplo perfeito disso. Nessa passagem das Escrituras, encontramos de forma clara que esses fariseus vieram a ele, nesse lugar, com o objetivo de prová-lo. Literalmente com o objetivo de fazê-lo cair. E disseram a ele: é certo para o homem que envie, ou seja, para o homem que se divorcie, é um modismo. É certo para o homem que envie a sua esposa, ou seja, que se divorcie dela por qualquer razão, por qualquer causa. Isso seria muito popular. Veremos que a muitos isso seria interessante. Eu simplesmente posso terminar minha relação por qualquer razão que seja. Mas a palavra de Deus não diz isso. Aqui está o problema. De acordo com as tradições dos anciões, não com a palavra de Deus, não com a lei de Deus, não com os mandamentos de Deus, mas de acordo com a tradição dos sábios, dos anciões, esta era a sua visão e era extremamente popular na sociedade, entre a ala masculina dos membros da sociedade. Eles gostavam disso e usavam isso com o fim de exercer pressão sobre suas esposas. Por quê? Bem, quando uma mulher era expulsa, ficava numa posição muito vulnerável. E, portanto, essa ameaça era usada para manipular a mulher, a esposa. Isso não é amor. Isso não é doçura. Esse não é o caráter do Messias. Assim, não age uma pessoa que crê que Deus é um Deus que julga. Porque Deus julgará todo aquele que agir dessa forma, dessa maneira tão cruel. Dentre todas as pessoas, aquele que trata assim a sua esposa, que terrível. Mas isso era muito comum. E preciso te dizer o seguinte: muitas das coisas que são comuns e populares nesses dias, inclusive dentro da congregação local, em muitas denominações, são coisas populares, mas são uma ofensa contra Deus. Ele odeia muitas dessas coisas que comprometem a integridade da sua palavra. Quando vemos essa palavra das Escrituras, eles lhe perguntam, tentando fazer com que, bem seja que esteja de acordo com eles e isso lhes dê suporte, ou bem que não esteja de acordo com eles, e que isso faça com que Yeshua perca popularidade. Aprenda algo. Ao Filho de Deus, a Yeshua Menastrat, jamais se preocupou em ser popular. E a nenhum servo verdadeiro de Deus jamais se preocupará em agradar as pessoas. Não, seu objetivo sempre será honrar a Deus, obedecer a Deus e viver de um modo que agrade a Ele. Notem o que Yeshua diz ao responder. Versículo 4. Mas isso significa contrário aos seus desejos. Mas aquele, isso se refere a Yeshua. A maioria das traduções não a incluem, mas é o artigo definitivo se referindo a ele. Então, aquele, ou seja, ele respondeu. Lhes disse, não leram? Ou seja, na Torá. Com muita frequência, vocês não leram. Está se referindo à lei de Moisés. E certamente, o que ele dirá em alguns instantes confirma isso. Ele simplesmente lhes faz uma pergunta. Não leram que... E usa a mesma palavra, aquele. O que a Escritura busca aqui ao usar esse mesmo artigo definitivo grego, que se refere primeiro a Yeshua e logo a Deus Pai, que pretende fazer? Pretende demonstrar unidade, que os dois eram um. Um em propósito, um em pensamento. Não havia diferença entre eles. O que o Messias ensinava? Ele ensinava a vontade, o propósito
e a verdade do seu Pai Celestial. Então diz, não leram que aquele que criou, no princípio, varão e varoa, ele os criou? É exatamente o que diz no livro de Gênesis. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, diz que ele criou Adão, varão e varoa. O propósito era demonstrar exatamente o que veremos. E é essa unidade que ocorre entre um homem e uma mulher. A comunidade. A cultura na qual vivemos hoje é tão confusa, tão rebelde, é uma afronta. É uma abominação que países como os Estados Unidos, que eles aprovem o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Isso é pecaminoso, é mau e produzirá o juízo de Deus sobre essas pessoas e sobre a sociedade que aprova isso. Primeiro, isso vai recair sobre os líderes que legislam essa matéria, ou na Corte Suprema que afirma, de maneira tão incorreta, tão depreciável, que é constitucional, que é um direito constitucional que um homem se case com outro homem e que uma mulher se case com outra mulher. Isso, de novo, é uma abominação. É um engano do fosso do inferno. E quando as pessoas se levantam e apoiam essas coisas, é porque buscam agradar ao homem, ao invés de honrar a Deus. Nunca, jamais, se preocupe com as consequências. Sempre se preocupe por ser fiel a Deus e deixe com Ele as consequências. Aprendi isso de alguém que é uma grande bênção para a minha vida, ainda que não o conheci pessoalmente. Me refiro a Charles Stanley, que com frequência dizia, confie em Deus, obedeça a Ele e apoie-se nele. Deixe para Ele as consequências. Que princípio tão maravilhoso e quão real é de acordo com a palavra de Deus. Então o Messias dizia o que a Bíblia diz. Ele sempre citava as Escrituras. Por tal razão, já que ele fez o homem, varão e varoa os criou. Diz, por tal razão, o homem deixará ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se converterão em uma só carne. De novo, tudo isso é visto e ensinado no livro de Gênesis. E essa palavra para se unir, se você a analisa no idioma original, que provém do livro de Gênesis, é a mesma palavra para alguém que serve a Deus, que se une aos mandamentos de Deus. Então, um honrará, e a lição é essa. Honraremos os mandamentos de Deus, no mesmo grau no qual honramos o pacto matrimonial. Se não nos comprometemos com a palavra de Deus, não vamos nos comprometer a obedecer o pacto matrimonial. E hoje em dia, infelizmente, vemos que em muitos lugares, o respeito pelo pacto matrimonial tem sido minimizado. Está comprometido por aceitar uma perspectiva mundana ao invés da perspectiva de Deus. Vejamos novamente o versículo 6. Diz, de modo que já não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus. E isso mostra até que ponto Deus é parte do pacto matrimonial. O que Deus uniu, o que Ele colocou junto. Que nenhum homem o separe, que nenhum homem o dissolva. Versículo 7. Eles lhe disseram, porque pois Moisés ordenou dar-lhe, e prestem atenção às seguintes duas palavras. A seguinte palavra de um documento importante. Qual é a palavra grega? É a mesma da qual obtemos a palavra Bíblia em português. Esse documento, esse escrito é uma Bíblia, mas não a Bíblia das Escrituras, mas se refere a um documento de suma importância. E a segunda palavra é digna de que você vá logo e faça um estudo, porque é a mesma palavra que, por exemplo,
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos fala da apostasia. E também em Atos 21, o apóstolo Paulo ali está sendo acusado de estar sendo distanciado da lei de Moisés. Algumas Bíblias falam dessa separação como uma heresia. Então, uma apostasia é quando nos separamos daquilo que é bom. A apostasia da qual Paulo fala, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, 3, é dar as costas à verdade, o qual posteriormente dará ocasião para o surgimento do anticristo. E por que essa palavra apostasia aparece aqui? Não só aqui, mas também a encontramos primeiramente no Novo Testamento, no livro de Mateus 5:31, onde é usada da mesma forma, falando sobre um certificado, um documento de divórcio. E por que é usada ali? Porque tanto aqui, no nosso versículo, como em Mateus 5:31, nos fala de algo, de que o divórcio é se separar daquilo que não é bom, daquilo que é bom. Ouça com cuidado o que Yeshua, Jesus de Nazaré, teu Senhor e Salvador, Deus conosco, o que ele diz sobre esse tema tão importante. Lemos, eles perguntam, esses fariseus, por que Moisés mandou que se desse à mulher um certificado de divórcio? Literalmente, um documento de apostasia, e lançá-la fora. Versículo 8, lhes respondeu, Moisés, devido à dureza dos seus corações, permitiu que lançassem fora a esposa, ou as suas esposas, ou suas mulheres, mas desde o princípio não era assim. E nessa frase não era assim. O verbo principal é kigonen. O que significa? Nos fala de algo que era verdade no passado, que é verdade no presente, e continua assim no futuro. Isso fala sobre a vontade de Deus, desde o princípio, o que Ele quer e o que deve ser afirmado por nós, mas a dureza do nosso coração não nos permite estar de acordo com Deus. Precisamos nos arrepender, nos converter em uma nova criatura e permitir que a mente de Cristo realize uma grande obra em nós. Versículo 9, mas lhes digo que qualquer que envie, ou seja, que se divorcie da sua esposa. E escute isso, exceto pela imoralidade sexual, essa é a única razão, exceto por imoralidade sexual, e se case com outra, comete adultério. E aquele que se case com a mulher, este também comete adultério. Palavras muito fortes sobre essa instrução em torno do matrimônio e do divórcio, somente por imoralidade sexual. E se alguém se divorcia por qualquer outro motivo, e alguém se case com ela ou com ele, essa pessoa que se casa com a divorciada também comete adultério ao fazer isso. Versículo 10. Seus discípulos lhe disseram, se é assim, isso faz com que para o homem, com a mulher, se esse é o caso, seria melhor, se esse é o caso com o homem e a mulher, não seria melhor não se casar? E notem a sua resposta no versículo 11. Ele lhes disse, não todo mundo, não qualquer pessoa pode receber essa palavra, mas só aqueles a quem ela é dada. O que essa escritura revela é isso. Existem certas pessoas que foram chamadas de forma especial a não se casar. O matrimônio é um mandamento. É algo bom. Mas há alguns, diz aqui a palavra, e Paulo também o disse. Então, tanto Paulo como Yeshua afirmam isso. Existem pessoas sobre as quais Deus tem um chamado especial para que não se casem. Por qual razão? Versículo 11. E lhes disse,
Nem todos são capazes de receber essa palavra, mas aqueles a quem ela é dada. Diz, porque, passemos agora ao versículo 12, porque há eunucos, alguns que do ventre da sua mãe nasceram assim, e há outros que foram feitos eunucos por outros homens. Isso fala sobre como, em certos casos, existem pessoas que nasceram para serem eunucos. Falaremos disso em um minuto. Outros foram feitos eunucos por alguém, usualmente para servir em um lugar de prestígio do governo, de forma que estivesse totalmente comprometidos com o rei ou com um homem muito poderoso. E assim, nunca se envolveriam com mulheres. Existiam casos assim. E ele está usando exemplos da sociedade. Ele também diz que existem outras pessoas que se fazem a si mesmas eunucos, não se casam. Mas por que fazem isso? Isso é ao que se referia quando falava anteriormente sobre aqueles que foi dado, e se trata dos chamados eunucos, ou seja, que nunca se casam. Por quê? Notem o que diz, por causa do reino dos céus. Eunucos. Alguns, para conseguir bem-estar financeiro, se faziam eunucos. Outros eram forçados a serem eunucos. Mas existia um grupo que, nem por razões financeiras, nem por cargos de prestígio, mas devido ao que a Escritura diz, por causa do reino de Deus, eles não se casavam. Assim, poderiam ser totalmente dedicados, em cada aspecto, aos propósitos de Deus. E notem como termina essa sessão, como essa declaração sobre o reino de Deus. Parece que não existe momento, em nenhum dos ensinos do Messias, em que não nos fale de forma clara e aberta sobre o reino de Deus. E, portanto, nossa passagem, e vamos concluir com isso a lição de hoje, diz, nem todos são capazes de receber isso, mas aquele que o é, que o receba, seja homem ou mulher. O Messias aqui nos fala do quão importante é o matrimônio, ainda que termine falando desse chamado especial a ser solteiro, com o objetivo de servir de uma forma única, com um compromisso absoluto ao reino de Deus. Mas sobre a importância do matrimônio, desse pacto, não se pode enfatizar mais o quão importante é. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.